Curiosidades sobre os leões. Já na Grécia e Roma antigas, os leões ocupavam um lugar importante no conceito social. Os leões eram considerados representações de elegância e majestade, bem como o animal por excelência no topo da cadeia alimentar e, portanto, exalavam uma aura de poder e liderança. Da mesma forma, na psicologia contemporânea, o leão representa a força para superar as dificuldades e a coragem para seguir em frente. O leão é, na verdade, um mamífero carnívoro que pertence à família dos felinos Felidae e é uma das 5 espécies dentro do gênero Panthera, passando de símbolo de poder a adjetivo que descreve a atitude de uma pessoa. Esses felinos têm a capacidade de causar diferentes sentimentos nos humanos. Alguns os amam por causa de sua semelhança com gatos, e outros os temem por causa de seu tamanho e ferocidade. Portanto, se você quer descobrir alguns fatos interessantes sobre os leões, continue assistindo este vídeo. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Número 1. Dimorfismo sexual. Iniciamos este artigo com um importante ponto de interesse sobre o leão. O dimorfismo sexual, que é o conjunto de variações e mudanças físicas, seja na pelagem, na cor ou na forma, entre machos e fêmeas da mesma espécie. Os leões são os únicos felinos com dimorfismo sexual quando atingem a idade adulta. Isso pode ser visto na crina. As fêmeas não possuem juba e os machos podem ter uma juba que varia do loiro ao preto. Também tende a escurecer à medida que o leão envelhece. Número 2. Existem diferentes tipos de leões. Você sabe quantos leões existem no mundo? Atualmente, infelizmente, existe apenas uma espécie de leão, Panthera leo, da qual se originam 7 subespécies. Costumava haver muitos outros que se extinguiram ao longo de milhares de anos ou mais recentemente. Outra curiosidade sobre o leão também é que existem leões marinhos. Claro, eles são bem diferentes dos leões que vivem em terra. Número 3. Destaque-se com seu tamanho físico. Os leões são o segundo maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre. Embora existam diferentes espécies de leões, como leões asiáticos e africanos, a maioria deles costuma ter entre 1,70 e 2,10 metros de comprimento. Em termos de peso, um leão pode pesar entre 150 e 200 kg. Número 4. Seu grande som os diferencia. Outra curiosidade do leão que temos para falar é o seu rugido. Embora esses felinos também possam miar e ronronar como os gatos, a fama desses felinos por seu tamanho vem de seus rugidos e pelos, como mencionado. O rugido de um leão pode ser ouvido a 8 km de distância e atinge até 114 decibéis. Na verdade, é o rugido mais alto entre os gatos e é usado para marcar território, comunicar-se e assustar possíveis inimigos na área. Número 5. Eles vivem em mini-sociedades. Outro hábito dos leões é viver em grupos. Na verdade, eles são os únicos felinos que normalmente não vivem uma vida solitária e fazem tudo em equipe. Também sabemos que vivem em bandos, mas sabemos como se formam? Como curiosidade sobre as fêmeas, vemos que começam a procriar aos 4 anos de idade. Desta forma, os bandos são constituídos por um leão dominante, 6 fêmeas já acasaladas e as suas crias, as quais se podem juntar 2 ou 3 machos que actuam como inquilinos. Frequentemente, esses inquilinos matam a prole da fêmea para garantir sua própria prole e posição na matilha. Essa é uma curiosidade sobre os leões que muita gente nem sabe. Número 6. Existem leões que não fazem parte da matilha. Para toda regra há uma exceção. Em casos muito raros, alguns leões não fazem parte de um bando, mas se movem como nômades sozinhos ou no máximo em pares. Isso geralmente acontece quando eles não encontram um novo bando para se juntar quando atingem a idade adulta, então eles se tornam uma espécie de leão sem teto. Número 7. Eles vivem em matriarcados. Embora o conheçamos como Rei Leão para surpresa de muitos, a coesão social da matilha deve-se às fêmeas. São unidades sociais baseadas no matriarcado, onde as fêmeas são responsáveis pela caça e alimentação de um grupo de carnívoros. Eles assumirão uma postura defensiva no território que ocupam para evitar que outras fêmeas invadam seu espaço. Número 8. Excluem machos da matilha. Outra coisa interessante sobre o leão é que quando esses gatos atingem a idade adulta, os machos são expulsos da matilha pelas fêmeas e precisam encontrar um novo bando para ficar. Alguns deles, portanto, encontram-se perdidos e sem alcateia após serem expulsos. No entanto, as fêmeas e até seus filhotes permanecem juntos pelo resto de suas vidas. Número 9. Quantas horas por dia um leão dorme?
Os hábitos de leão incluem dormir de 16 a 20 horas por dia. As fêmeas passam o resto do tempo caçando, embora às vezes adaptem seus padrões de sono para atender às suas presas. Enquanto isso, os leões passam o resto do dia explorando novos territórios. Outra curiosidade é que os leões são capazes de comer presas com até o dobro do seu tamanho. Número 10. Eles são os reis da savana. Outro mito sobre os leões é que eles são os reis da selva, quando na verdade são os reis da savana. Os leões vivem em planícies, pastagens e savanas e, embora tenham habitado grande parte da África, Europa, Oriente Médio e até América do Norte, agora vivem em áreas muito específicas do noroeste da Índia e sudeste e centro da África. Número 11. Existem leões brancos. O leão do Transvaal, Panthera leo krugeri, se destaca pela cor incomum da pelagem, uma cor causada por sua genética. Esses grandes felinos carregam uma mutação rara no gene que determina a cor da pelagem, conhecida como leucismo. Número 12. Os leões podem ser extintos até 2050. Uma triste curiosidade sobre o leão é que hoje existem apenas cerca de 20 mil a 30 mil leões vivendo em toda a África, um número que caiu pela metade em 30 anos. Devido à perda do seu habitat natural e ao desaparecimento das suas presas, existe uma probabilidade de 67% de que dentro de 25 anos a população destes felinos no centro e oeste do continente africano volte a cair para metade. Muito obrigado por chegar até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o canal. Até o próximo vídeo.